Capela do Santíssimo Sacramento, onde está também o quadro da Divina Misericórdia, com Jesus nos apresentando o seu sagrado coração aberto e fazendo jorrar sobre todos nós as suas infinitas graças. Levante a sua mão neste momento, você que veio buscar uma cura, a cura para o Espírito. Esta é a primeira cura que você tem que pedir: fé viva, fé inabalável, fé que não se deixa de modo algum afastar de Deus, aconteça o que acontecer. E Jesus está derramando esta graça em sua vida. Segundo, graça para você emocionalmente ser curado. Não deixe os maus sentimentos te dominarem, porque estes maus sentimentos vêm do espírito do maligno. Jesus quer colocar a luz dele em sua vida. Sinta que ele, neste momento, está derramando a graça para te curar no teu corpo. E ele está enviando a graça que a tua casa necessita. Olhando para este quadro, repita comigo: Jesus, eu confio em vós. Junte a sua mão, olhe para a imagem da doce Virgem Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora dos Prazeres. Nós não adoramos imagens, amém? Nós adoramos somente a Deus. A imagem é como uma fotografia que nos recorda aquela que com certeza está junto de Deus, porque ela é a mãe do nosso Salvador, e a nossa fé não é órfã, a nossa fé tem uma mãe também, amém? Que nos foi dada por Deus e confirmada por Jesus lá na cruz, quando disse: eis aí a tua mãe. E não só isso, quem ama a Virgem Maria cumpre a palavra de Deus, porque está lá no canto de Maria: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, amém? Portanto, olhando para a imagem da doce Virgem Maria, peçamos que ela interceda para que nós sejamos cheios do Espírito Santo como ela foi, que nós tenhamos um grande amor pela palavra como ela teve, que todos os dias nós possamos rezar com a palavra de Deus, a Bíblia, que nós possamos ser testemunhas, que nós possamos levar Jesus para quem ainda não o conhece, e nós possamos trazer estas pessoas para a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E todos digam amém. Amém. Todos digam aleluia. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero começar, meu querido e minha querida, nesta nossa missa da saúde, com um segredo que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou aqui no Evangelho, que é importantíssimo. E porque este segredo é importantíssimo? Porque é o segredo que abre os céus, é o segredo que dá força para a nossa vida, é o segredo que torna uma igreja abençoada e vitoriosa. Jesus, e se você tem a sua Bíblia, eu quero que você abra, guarde este versículo e entenda aquilo que hoje Jesus está falando para nós, aqui em Mateus 18, 19. Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Amém. Diga amém, diga amém, diga aleluia. Bata palmas para o Senhor, bata palmas, porque aqui nós estamos recebendo uma promessa poderosa. Jesus está dizendo: aquilo que você pedir em oração, seja lá o que for, Ele está dizendo: nós vamos conseguir. Amém? Nós vamos conseguir.
Mas nós vamos conseguir, meu querido e minha querida, se nós formos daquelas pessoas que se apresentam diante de Deus e dizem: Senhor, eu estou aqui para pedir, para que seja avivado em minha vida aquilo que eu recebi na graça do meu batismo, que é o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo vivendo longe de Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo vivendo uma vida de fé morna. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, meus queridos, na hora das dificuldades, nos afastando, buscando outros caminhos. Não, é na hora da dificuldade que nós temos que lembrar: não é Deus que mandou aquela dificuldade, não é Deus que está nos castigando, porque Deus não faz isso. Mas a hora da dificuldade, a hora do problema, a hora da doença, a hora da morte, a hora do desemprego, a hora da crise, a hora da tentação, a hora que nós somos tentados pelo vício, esta é a hora em que nós somos chamados a entrar na presença de Deus e viver e exercitar aquilo que Jesus nos disse aqui: seja o que for, nós conseguiremos, se nos colocarmos com toda a confiança diante de Deus. Mas Jesus dá esta promessa também para quem? Se 2 de vós, isto significa, se a igreja, ela se une numa mesma e única oração, se a igreja coloca realmente toda a sua fé unida, então os milagres acontecem neste lugar. Como hoje, eu acredito que estes milagres já estão acontecendo. E sabe por quê, meu querido? Porque no versículo 20, veja aí na sua Bíblia, aí de Mateus 18, 20, está escrito: porque onde 2 ou 3, aqui nós somos mais de 2 ou 3, nós somos mais de 1000 pessoas, cabem 1.200 pessoas sentadas. Aqui está dizendo que bastam 2 ou 3 pessoas. Levante a sua mão, meu querido. Nós somos mais do que 2 ou 3 pessoas, e Jesus garantiu: porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso significa: Jesus está aqui. Diga: eu creio. E sabe por que Ele está aqui? Porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, amém? Ele acabou de falar conosco, Ele acabou de falar conosco aqui, porque é Ele que fala conosco quando a palavra é proclamada e não o leitor, amém? Não o padre. Daqui a pouco Ele vai se tornar presente de um modo visível nesta manjedoura, que é a manjedoura mais importante do que a manjedoura de Belém, porque aqui Ele se torna em corpo, alma e divindade, e você vai poder recebê-lo como alimento e como remédio. E não existe remédio mais forte, não existe remédio melhor do que este, que é o próprio Jesus Cristo, que se oferece a nós, amém? Portanto, 2 coisas maravilhosas, 2 promessas maravilhosas, que você tem que guardar. Primeiro, o poder da oração, amém? A garantia que Jesus deu para nós, seja o que for, se a gente se apresentar diante de Deus confiante, seja o que for, vai acontecer, amém? E a segunda coisa, nós estamos aqui na casa do Senhor. Ele disse: quando a gente se reúne com fé, Ele está presente. E quando Jesus está presente, o que é que acontece? Os milagres se manifestam. Nós recebemos o efeito da presença de Jesus, amém? Porém, meu querido e minha querida, eu gostaria somente de completar a mensagem de hoje, porque Jesus, se no final da leitura, Ele falou para nós da importância da oração, Ele falou para nós do poder que existe quando a gente se reúne. Existe poder quando a gente se reúne na igreja, amém? Mas existe um poder que realmente é liberado, que é o poder da presença de Jesus. Porém hoje, Jesus fala para nós também
de algo que é um pouquinho difícil na vida das pessoas: a convivência e a correção fraterna. A convivência e a correção fraterna. É mais fácil a gente ver o defeito dos outros do que a gente admiti-lo em nós. É aquilo, por exemplo, que Jesus diz em Mateus 7,3: porque olhas o cisco que está no olho do teu irmão e não vês o poste que está no teu? Veja, nós muitas vezes reparamos no defeito dos outros, nós muitas vezes ficamos contentes quando alguém que a gente não gosta erra, porque nós então queremos aproveitar deste erro da pessoa para muitas vezes nos vingar. Porém, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não deseja isto para nós. Nosso Senhor e Jesus Cristo, Ele deseja que nós possamos ser homens e mulheres, que naquela hora em que nós nos colocamos diante de pessoas difíceis, naquela hora em que nós nos colocamos diante dos nossos erros, naquela hora em que surgem os problemas familiares, os problemas de relacionamento com as pessoas, na rua, nas amizades, no trabalho, dentro da igreja, naquela hora em que parece que tudo está desabando, nós temos que olhar para a cruz, amém? Nós temos que olhar para a cruz. A cruz parece o lugar da derrota. Jesus parece um derrotado, porque Ele está na cruz, que era no tempo lá dele, símbolo do lugar aonde estavam as pessoas más, mas aquilo que era mal se transforma em algo de vitória. Aquilo que era ruim se transforma em algo bom, porque quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos: quem está na cruz é o nosso pecado, quem está na cruz são os nossos problemas, quem está na cruz é a nossa vida, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo, morreu por nós os injustos, e pelo seu sangue, meus queridos e minhas queridas, nós recebemos a vitória. Mas por quê, meu querido? Ele morreu, minha querida, na cruz. Ele morreu por amor. Ele não morreu simplesmente por qualquer coisa. Tem gente que olha para a cruz e olha somente para o sofrimento, e por isso nada acontece. Você tem que olhar para a cruz e enxergar a grandeza do amor com que você foi amado por Jesus Cristo. Você tem que olhar para a cruz e enxergar que aí está o segredo para você ser um vencedor. Por isso o apóstolo Paulo, grande convertido, quem sabe o maior convertido do cristianismo, ele vai dizer aí em Romanos, no capítulo 13, versículo 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Olhe, meu querido e minha querida, como nós podemos falar que em nós habita o Espírito Santo, se nós não amamos como Deus nos ama? Mas padre, como é que eu posso amar como Deus me ama? Simples. Você acredita que a palavra de Deus é verdadeira, sim ou não? Sim. Então abra a sua Bíblia aí em Romanos 5,5. E aqui em Romanos 5,5 está escrito: o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Eu paro aqui. Eu quero que você preste atenção. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você que muitas vezes diz: onde está Deus? Deus já fez aquilo que você precisa. Veja aqui São Paulo, continua com a mão levantada. São Paulo está dizendo aqui: o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Você que fala: eu estou sozinho, eu sou solitário, ninguém olha para mim, eu estou no fundo do poço, nada de bom acontece em minha vida. E você vem na igreja, a partir de agora, este versículo tem que te curar. Você está sendo curado, diga: eu estou sendo curado por estas palavras.
Eu vou repetir, fique com a mão levantada. Aqui está dizendo: o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor de Deus está em você. Aqui está escrito: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Amém. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Porque neste momento o Espírito Santo está colocando do teu coração todo o desânimo, todo o pessimismo, toda a sensação de solidão. E o Espírito Santo está colocando no teu coração a certeza: Deus está em você. Diga: eu creio. Eu creio. E eu vou parar de ser um chorão. Amém? Amém? Então, meu querido e minha querida, nós temos que aprender. Primeira atitude: fazer nossa a oração do rei Salomão. O que é que fez o rei Salomão? Ele não pediu saúde, ele não pediu dinheiro. Mas o rei Salomão, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, ele rezou, como você tem que aprender a rezar: dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e reconhecer entre o bem e o mal. Olhe para mim, o erro, meu querido e minha querida, precisa ser corrigido na nossa vida pessoal. Não escondamos os nossos erros, nem de Deus e nem das pessoas. Amém? Não sejamos atores, sejamos filhos e filhas de Deus. Não representemos que nós somos uma coisa que não somos, mas deixemos que Deus nos ajude realmente a enxergar na nossa vida aonde nós estamos precisando corrigir aquilo que não está certo. Precisamos aprender a fazer isso na nossa família. Marido e esposa precisam aprender a ser sinceros uns com o outro. O marido não tem que ficar triste quando a esposa chega e fala de alguma coisa, de algum defeito, fala de alguma coisa que está entristecendo a ela. O mesmo vale para o marido saber ouvir a sua esposa, a esposa ouvir o seu marido, pais e filhos, os amigos, no ambiente de trabalho, na igreja. Porque se nós, meus queridos, não sabemos nos ajudar quando a gente erra uns aos outros, e se nós não aceitamos a ajuda de quem vem até nós, nós estaremos dando brechas para que o inimigo tenha a liberdade para agir em nossa vida. A finalidade da correção não é a gente condenar, mas a finalidade de a gente ter esta franqueza para se ajudar, para se corrigir mutuamente, é para ajudar quem errou a ter um encontro com Jesus Cristo, a ser restaurado. Amém? A segunda atitude que nós temos que pedir é de permitir que Deus nos ajude a reconhecer que todos erram. Quem é que erra aqui? Levante a sua mão. Todo mundo erra. Quem não levantou a mão está mentindo. Todo mundo erra, porque todos somos pecadores. Amém? Todos somos pecadores. São Paulo vai dizer: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então o que nós temos que deixar é que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer que nós erramos. E nós temos que permitir que o Espírito Santo nos ajude a sair deste erro. E um dos meios que Deus nos dá para que a gente saia do erro, por exemplo, é colocar alguém cheio de misericórdia em nosso caminho para nos ajudar. É uma bênção quando alguém de Deus chega até nós e nos ajuda a abrir os olhos para ver aonde está o mal que está em nossa vida. Jesus, no Evangelho de Mateus 18:15, ele começa a dizer: se teu irmão, repare meu querido e minha querida, como aqui nós temos que entender, quem corrige deve olhar para o outro como irmão. Quem corrige
não tem que imaginar que a correção é uma oportunidade para humilhar a outra pessoa. Quem corrige tem que ter um coração de ternura, de amizade, de compaixão. E quem erra, ao invés de ficar ofendido, depois de ouvir o irmão, deve fazer um exame de consciência diante de Deus e também procurar a ajuda de um diretor espiritual, de preferência um padre, como também fazer uma confissão para receber o remédio espiritual do perdão de Deus. Eu nunca vi nenhuma esposa e nenhum marido dizer: eu falei uma palavra que machucou minha esposa, eu falei uma palavra que machucou meu marido. Nunca vi um filho falar: eu falei, eu fiz uma atitude que entristeceu os meus pais. Nunca ouvi. Nunca ouvi alguém dizer: eu fiz fofoca, eu caluniei, eu estou arrependido. Nunca ouvi. Mas nós deveríamos aprender, ir para o confessionário, porque o confessionário é o pronto-socorro de Deus. Amém? O confessionário nos dá a cura. Por isso o sacramento da confissão é chamado de sacramento de cura, porque ali existe a cura de Jesus. Eu nunca vi alguém chegar e falar: eu tive pensamentos assim, aonde eu quis trair o meu marido com o meu vizinho, ou eu tive pensamentos sobre não sei o que com aquela pessoa que é proibida. Nunca vi. Mas o diabo se serve desses pensamentos, amém? E se você não os confessa, vai ser a brecha que você vai acabar caindo. Então é muito importante você agradecer a Deus, quando Ele vem pelos meios mais diferentes, abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue o erro. E isso somente é possível se a gente é realmente pessoa de oração, amém? E para encerrar, nós precisamos estar atentos a dois sentimentos terríveis que o demônio coloca em nosso coração: medo e culpa. Primeiro, o medo de Deus, vendo-o como um carrasco que deseja o nosso castigo. Quanta gente que fala: Deus está me castigando, Deus mandou essa doença para me castigar, tudo isso está acontecendo porque Deus está mandando para mim o castigo que eu mereço. Mude essa ideia é diabólica. Deus não pode mandar castigo, Deus só pode mandar ajuda, amém? Deus só pode mandar ajuda, porque Deus não manda condenação, Ele manda salvação, amém? Segunda coisa, culpa, que nos faz imaginar que nós somos indignos do amor de Deus. Imagine aquela pecadora, aquela prostituta, que foi levada para Jesus, que todo mundo queria apedrejar, todo mundo queria que Jesus também pegasse uma pedra para apedrejar, como a gente faz. Quando alguém chega para nós e a gente passa já para o outro, certo ou errado? Outro dia um marido me falou assim: padre, eu não aguento mais a minha esposa, essa mulher vai me dar prejuízo, eu vou precisar comprar 4 caixões para ela, por causa da língua comprida dela, que essa mulher não para de falar da vida alheia, ela só me arruma encrenca com todo mundo, e eu preciso ser bombeiro, sair sempre apagando o fogo que ela espalha. O cristão não pode ser assim, amém? Então, não tenha sentimento de culpa. Aquela mulher, quando todo mundo foi embora, Jesus fez o quê? Condenou, chamou atenção, criticou? Não, simplesmente disse: vai e não tornes a pecar, amém? Então, não se imagine indigno. Por quê? Veja o remédio aí em Isaías 55:7. Veja que palavra forte. Isaías 55:7. Risque na sua Bíblia. Aí está escrito: renuncie o malvado a seu comportamento e o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e ao nosso Deus, que perdoa generosamente. Que maravilhoso! Que maravilhoso saber que nós temos um Deus que, quando nós voltamos para Ele, tem piedade de nós. Que maravilhoso a gente saber que quando a gente deixa de ser católico não praticante, passa a ser católico cheio do Espírito Santo,
A palavra de Deus está dizendo: Deus nos perdoa generosamente, amém? Por isso hoje, permita que esta palavra esteja te curando, porque ela está te curando, porque a palavra é Jesus Cristo. Diga: Jesus está me curando. Amém. Obrigado, Senhor, louvado sejas, porque o teu nome é maravilhoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,